Olá, olá! Estamos começando mais uma live e hoje o tema é o básico para viver bem. Vamos anexar aqui. Prontinho. O tema está fixado. Esperar o Instagram avisar a galera que estamos começando. Que hoje esse tema é babado. Hoje esse tema é para falar de muita coisa. O básico nunca é básico, né, gente? O básico é sempre bem profundo. E esse é o intuito hoje, da gente ir um pouquinho mais, um pouquinho mais profundo, para poder olhar para a vida, olhar para as relações, para os comportamentos, né? Então vamos. Entrega aí, Instagram, avisa a galera que a gente está ao vivo. Essa live depois fica gravada, tanto no feed quanto no YouTube. Eu sempre gosto de deixar gravado, porque quem não consegue acompanhar até o final, às vezes está dirigindo, indo para o trabalho, ou focado em alguma outra atividade, né? Fica escutando ali em segundo plano, vê que tem alguma coisa interessante, né? Que sempre tem muita coisa interessante aqui nas lives de segunda-feira, no meio da semana. E aí quer prestar mais atenção de novo, quer ouvir de novo, né? Que é muito importante. Tudo aquilo que a gente ouve, que faz sentido, que mexe algo na nossa mente, que vem um insight, vira uma chave, é muito importante que a gente ouça mais de uma vez. Sabe por quê? Para fixar. Principalmente quando são conteúdos, conceitos que mudam as nossas atitudes, que mudam as nossas vidas. Então, aquilo que a gente aprende, a gente precisa reforçar. Principalmente quando são coisas que a gente não faz. São coisas que não fazem parte da nossa identidade. Né? Quando a gente está construindo a nossa nova identidade, uma nova versão, a gente precisa estar a todo momento alimentando os novos hábitos, alimentando as novas posturas, as atitudes que condizem com a pessoa que eu quero me tornar. Então, quando você está aqui assistindo uma live dessa, que fez sentido, algo que foi muito importante para você, e muitas vezes você não está com papel e caneta, você não está anotando, volta e assiste de novo. Volta e assiste de novo, para que você possa fixar o conhecimento, para que você possa ir introduzindo e internalizando esse conhecimento em você. Vamos lá, hoje o Instagram não está querendo me entregar muito não. Vamos enviar aqui para a mulherada. Vamos avisar que estamos ao vivo. Quem está aí assistindo no gravado, quem já entrou aqui no ao vivo, vamos fazer o favor de enviar essa live para pelo menos 5 amigas, porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado. E o que eu vou falar hoje aqui pode ser exatamente o que você está precisando ouvir, e pode ser que seja aquilo que a sua amiga também está precisando ouvir. Então vamos lá, vamos enviar. Envia. Envia para as mulheres. Prontinho. Se você está chegando aqui agora, se você não me conhece, se você está assistindo essa live no ao vivo, se você está assistindo essa live no gravado, meu nome é Brenda Heineck, sou terapeuta sistêmica, sou consteladora e sou pós-graduanda em neurociência. E eu utilizo todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem ao longo de 10 anos de autoconhecimento que eu fui primeiro ajustando em mim, conhecendo em mim, compreendendo em mim, curando em mim. E a partir de tudo aquilo que eu acessei, tive a curiosidade, tive a vontade de começar a fazer cursos de constelação para poder desenvolver ainda mais esse meu lado
a área terapêutica ela foi me convidando a trabalhar com isso, então eu fui galgando os passos. Hoje eu sou terapeuta, hoje é o que eu faço. Hoje eu auxilio mulheres que, assim como eu há 10 anos atrás, estavam perdidas, não sabiam quem eram, não sabiam o que queriam, viviam um relacionamento pesado. E tudo aquilo que eu vivenciava, eu achava que tinha que ser daquele jeito. Até que eu compreendi que não. Que a vida ela pode ser diferente a partir das nossas escolhas. Então, a partir de tudo que eu vivenciei, de todas as minhas experiências, eu senti o convite da vida de trabalhar com isso e de servir com isso. Então, o meu objetivo hoje é auxiliar com que mulheres tenham mais leveza, mais clareza e vivam com muita mais prosperidade em todas as áreas da sua vida. E quando eu falo prosperidade, não estou falando somente de dinheiro. Estou falando de bem-estar, de qualidade de pensamentos, de qualidade de vida mesmo. Porque muitas vezes a gente está vivendo, nós temos uma ideia de que sucesso é só financeiro, só que aquela sensação de preenchimento, aquela sensação de vida não existe. Então, esse é o meu trabalho, fazer com que você se sinta viva, fazer com que você sinta que a vida vale a pena ser vivida. Então, seja muito bem-vinda se você está assistindo aqui no ao vivo. Se você vai assistir no gravado, seja muito, muito bem-vinda. E se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilha. Compartilha com outras mulheres, envia para suas amigas que você sente que faz sentido. E vamos gerando essa corrente de mulheres que se amam, mulheres que se sentem bem, mulheres que transbordam nas suas vidas, nas suas casas. Vamos lá, vamos começando então falando hoje sobre o nosso tema, que é o básico para viver bem. Hoje eu quero falar de uma coisa que muita gente ignora, que é o quê? O básico. Simplesmente o básico. Porque muita gente quer viver o extraordinário, muita gente quer viver o incrível, né? O incrível de Deus. Muita gente quer se sentir bem, quer, enfim, quer tudo, né? Todo mundo busca na sua vida o bem-estar, o conforto e quer dinheiro, quer relacionamentos saudáveis, quer saúde física e mental, mas muitas vezes está indo de 0 a 100 e não se preocupa com o processo. Não se preocupa em criar uma base que dê sustentação para o extraordinário. Porque o extraordinário não acontece da noite para o dia. Deus pode mover na sua vida rapidamente. Questão de um mês para o outro, a tua vida ela pode modificar, sim. Porém, se você não tiver base interna para construir uma base sólida externa que reverbera no seu externo, as coisas não vão andar da forma que você gostaria. Muitas vezes você vai acessar aquilo que você quer e muitas vezes você vai jogar pela janela porque você não tem isso aqui que eu vou falar. Tá? Você não tem os fatores que eu vou adentrar hoje dentro dessa live. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você, o primeiro conceito em relação ao básico é honrar pai e mãe. Eu trago dentro dos meus conteúdos sempre muitos insights em relação à postura, à autoanálise, à autocompreensão. E tudo isso só é possível, esse nível de profundidade de entendimento, de autopercepção, ele só é possível quando a gente volta os olhos para a nossa origem. Na verdade, o começo de absolutamente tudo que envolve quem nós somos e aquilo que nós construímos, aquilo que nós acessamos, tem a ver com o nosso pai e com a nossa mãe. Como assim, Bre? O que você está falando? Simples. Simples para mim, né? Que trabalho com isso. Talvez não tão simples para você. Mas vamos lá. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não significa que você precisa concordar
com os teus pais. Não significa que você precisa conviver. Não significa que você precisa amar. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com honrar pai e mãe? Muitas mulheres até hoje vivem em confronto com os pais. Muitas mulheres vivem com raiva dos pais. Ou muitas mulheres vivem num movimento de eu queria que fosse diferente, eu queria que tivesse sido diferente, eu queria que a minha infância tivesse sido diferente com os meus pais, eu queria que os meus pais tivessem me educado de forma diferente, eu queria que o relacionamento deles tivesse sido mais leve, porque tudo aquilo que eles viveram refletiu negativamente na mulher que eu me tornei, e até hoje eu carrego pesos por causa disso. Compreende? Bom dia, mulheres que estão chegando. Pri, Alê, Amanda Perim, maravilhosa. Hoje nós estamos falando aqui sobre o básico para viver bem. Estou trazendo conceitos aqui nessa live para você que quer viver bem. Então a gente vai voltar para o básico, né? Principalmente quem me acompanha aqui há muito tempo, que já tem bastante conhecimento sistêmico. Hoje a gente vai voltar para o básico bem feito, né? E o primeiro conceito que eu já estou trazendo aqui para vocês é sobre honrar pai e mãe. Porque muita gente confunde honrar pai e mãe com amor, com presença, com fazer tudo o que eles precisam na hora que eles precisam. E não é isso. Honrar pai e mãe é honrar, é respeitar, é compreender que existe uma hierarquia, é compreender que essas duas pessoas foram as responsáveis, foram os vetores para que você existisse. Isso é honrar. Sistemicamente falando, é respeitar a hierarquia que existe antes de você, quem veio antes de você, e principalmente que te deu a vida. Por isso que a gente fala, pai e mãe são grandes, pai e mãe são maiores. Porque se não fosse eles, você não existiria. Se não fosse eles, você não estaria aqui. Então, quando eu entro num movimento de ou querer ser diferente, ou de reclamar do que eles foram, de reclamar do que eles fizeram, de querer achar que tinha que ter sido diferente porque eu queria que fosse diferente. Isso aqui, todos esses exemplos que eu acabei de dar, fazem com que você seja uma pessoa, primeiro, reclamona. Segundo, você está saindo de lugar. E você está indo para um lugar de querer ser maior que os teus pais e um lugar de arrogância. Eu até falo para algumas alunas minhas que quando a gente faz esse movimento, a gente está querendo até ser maior do que Deus. Sabe por quê? Porque quando eu reclamo da minha origem, de onde a minha vida foi originada, é como se eu olhasse para Deus e falasse assim, Deus, que merda de trabalho que o Senhor fez, hein? Porque escolheu justamente esses dois para me dar a vida. Puta merda. Que trabalhinho bosta. Olha como é pesado isso. Olha como é pesado isso. Então, honrar pai e mãe é se apaziguar com a tua origem. É compreender que a tua vida veio dali. E que a grande responsabilidade dos teus pais era te dar vida. Era te dar vida. E eles fizeram isso. Capenga, com bengala, bem ou mal, não foi do jeito que você queria? Se contenta, amada, é o que tem. É o que tem pro almoço. Entendeu? Porque é aquilo que eu sempre falo. O que aconteceu na tua infância, o que aconteceu com a tua criança, as coisas que você experienciou não é culpa sua. Mas a adulta que você se torna, isso aqui é uma responsabilidade que é só sua. Que é só sua. Ai, Bre, mas eu queria que eles tivessem sido diferentes, porque eles eram doidos, porque isso, porque aquilo. Eu sei. Eu sei que deve ter sido desafiador.
Eu sei que foi complicado, eu sei que deve ter sido uma merda, mas não tem como lutar com o passado. Não tem como ir lá atrás e, vamos arrumar toda essa bagunça aqui. E não tem também como no presente ficar apontando o dedo para eles, falando que vocês foram péssimos, vocês tinham que ter feito diferente. Sabe por quê? Porque eles agiram da forma que eles podiam e sabiam na época. Talvez hoje eles até pensem assim, pô, eu devia ter agido diferente. Mas eles não tinham a consciência que tem hoje. Assim como você também já deve ter feito várias escolhas semana passada, mês passado, ano passado, 5 anos atrás. Escolhas diferentes escolhas que hoje você teria feito diferente. Só que você só consegue escolher hoje diferente por ter experienciado a situação. E aí você experienciou, você deu com a cabeça na parede e falou, opa, não é tão bom assim, eu devia ter feito diferente. Eu devia ter ido por outro caminho. E pensa, né, gente? Pensa que 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tem toda a informação que tem hoje. Se hoje, com toda a informação que tem, com toda a facilidade que tem gente que está capengando, imagina anos atrás, que não tinha metade das informações que tem hoje, do acesso à informação que tem hoje. Então, quando a gente consegue ter essa percepção, esse olhar mais apurado, esse olhar mais racional, é onde a gente começa a se apaziguar com nós mesmas. É onde a gente começa a olhar para os nossos pais e pensar assim, cara, eles não são os escritores da minha história tão ruins assim. Dá para ser um pouquinho mais, dá para pegar um pouquinho mais leve. Assim como também honrar pai e mãe não é ser uma filha extremamente acessível. Não é ser uma filha que está toda hora ali fazendo tudo por eles, 100% disponível. Porque você também não deve nada para eles. Porque tem mulheres que pensam assim, porque eu tenho que dar uma casa para os meus pais, porque eu tenho que agradecer, eu devo muito a eles. Não, você não deve, amada. Você não deve. Tá? Porque assim como eu tô falando aqui para você, que você não tem que cobrar nada deles, você também não tem que pagar nada para eles. Mas tadinho da minha mãe, tadinho do meu pai, eles não conseguiram conquistar nada na vida, meu Deus, Isso também é arrogância. Sabe por quê? Porque quando você olha para os teus pais e diz assim, eles não conseguiram, tadinhos, que dó deles. Você também está se colocando num lugar de grandeza. Como se eles fossem os fracassados e você fosse a boazuda salvadora do rolê. Faz sentido isso que eu tô falando? Dá para compreender isso aqui? Você não precisa salvar ninguém, você não precisa pagar nada para ninguém, você não tá devendo nada para ninguém. Porque, bem ou mal, eles fizeram as escolhas deles. Bem ou mal, eles estão aonde exatamente eles gostariam de estar. Não, mas eles fizeram várias escolhas erradas, que deu tudo errado para a vida deles. Amada, eles estão exatamente onde eles gostariam de estar. Se apazigue com o destino dos seus pais. Porque querer ficar salvando mãe e pai também peça. Rejeitar, criticar, apontar o dedo para os pais é tão pesado quanto querer salvá-los. Querer salvá-los é tão pesado quanto criticar, apontar e falar dos pais. Compreendem? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. A Gé, bom dia, Gé. Aline, bom dia, maravilhosas. Que bom, Gé, te ver nessa live. Fica por aqui. Fica por aqui. Mulheres que estão aqui comigo, faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Vira chaves. Faz sentido isso que eu tô dizendo para vocês? Conecta aí com vocês, com a história de vocês, com aquilo que vocês já vivenciaram, com aquilo que vocês já pensaram em relação aos pais de vocês? Faz sentido? Está fazendo sentido
curte aqui, fala aqui pra mim, envia essa live para 5 amigas. Bora! Bora, 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 bora. E uma coisa muito importante, tá? Em relação à nossa origem, a honrar pai e mãe, que é o seguinte: quem vive em guerra, com problema com os pais, vai ter problema consigo mesma. Sabe por quê? Porque quando você encontra defeito no pai e na mãe, quando você acha ruim alguma coisa no pai e na mãe, quando você sente pena do pai e da mãe, simplesmente o que acontece? Olha, volta os teus olhos para você, porque todos os sentimentos, tudo aquilo que você sente em relação ao seu pai e à sua mãe, vai refletir em você de alguma maneira. Você com você mesma, tá? Andréia, seja bem-vinda. Cis, seja bem-vinda. Como assim, Bre? Como assim vai refletir em mim? É simples. Faz uma autoanálise, tá? Seja bem honesta com você. No sentido de que tenho dó dos meus pais. Percebe que você se coloca em várias situações que você é uma vítima. Percebe. Começa a fazer essa autoanálise. Porque a vida é difícil, porque tudo é pesado pra mim, porque as coisas não dão certo. Se você tem dó dos teus pais, pode ter certeza que você se coloca como vítima nas situações. Se você tem raiva da sua mãe, você tem raiva de outras mulheres. Então percebe que você se coloca em várias situações, que você tem raiva de outras mulheres, e isso vai minando a sua autoestima, isso vai minando o seu alto valor, e aí você se torna uma mulher insegura, que não consegue ter amizades femininas, que está sempre vendo rivalidade e competição com as outras mulheres. E aí, você começa a sentir raiva de você, mas uma raiva velada, uma raiva silenciosa. E aí você tá sempre na síndrome da perfeição. Porque eu tenho que ser perfeita, porque tudo que eu faço tem que ser perfeito, porque eu tenho que ser ótima, porque eu tenho que ser maravilhosa. Por quê? Simplesmente porque ser quem você é não é ser boa o suficiente. Não, nunca é suficiente, porque a sua mãe não é suficiente para você. Pega essa distraída. Pega essa distraída. Tem problema com meu pai, não gosto do meu pai. Meu pai é um fraco. Meu pai foi ausente emocionalmente. Meu pai não me deu segurança. Toda essa raiva, toda essa falta de segurança que você sentiu no seu pai, hoje, automaticamente, você está sempre insegura. Ou você até repete os mesmos erros que você tanto falava do seu pai. Meu pai era ausente, meu pai estava sempre trabalhando, meu pai não me dava atenção. Hoje tá lá, você, trabalhando pra caramba. Fazendo a mesma coisa. Porque de alguma forma você vai buscar nas suas atitudes, buscar aquele pai que faltou. Mas isso aqui é profundo pra caramba. Talvez você não vai nem entender o que eu tô falando. Já faz o seguinte aí, Anota, pega um papel e anota 3 defeitos da mãe e 3 defeitos do pai. Pensa rapidinho, não precisa nem anotar, papum. 3 defeitos. Coloca aí. Tem 3 defeitos da minha mãe. É chata, fica falando dos outros, reclamona, autoritária. 3 defeitos do pai. Rapidinho, papum. Pensou? Pensou aí em 3 defeitos? Claro que você pensou, eu tenho certeza, porque você sabe na ponta da língua. Os 3 defeitos que você colocou para sua mãe é a forma como você reage dentro dos relacionamentos. Relacionamento amoroso, relacionamento com amizades. Os defeitos do pai são exatamente as tuas atitudes dentro do teu trabalho. Então, pega essa distraída. Pega essa distraída, que é exatamente aquilo que você acha ruim na mãe e no pai, você faz igualzinho, dentro dos seus relacionamentos, dentro do teu trabalho. Então, mulheres, primeiro ponto do básico, tá? Do básico para viver bem, é olhar para esses pais, os teus pais, com mais humanidade. É olhar para os teus pais
compreendendo que eles são seres humanos, compreendendo que eles têm erros, compreendendo que eles não nasceram para ser perfeitos para você. Ai, Bre, mas eu acho os meus pais excelentes. Essa parte aí pra mim, ó, tá check, porque meus pais são maravilhosos, nossa, foram sempre tudo pra mim, sempre fizeram tudo de maravilhoso pra mim, não tenho nada pra falar. Cuidado também quando você não tem nada pra falar. E aqui eu não quero ficar só buscando pelo em ovo, só buscando problema, tá? Não é isso. Eu quero sempre que você seja o mais sincera e verdadeira com você, idônea com você. Porque todo excesso denuncia uma falta. Todo excesso é um problema. Então, o excesso de reclamação dos pais é uma falta, né? Foi o que faltou ali para você. Então, existiam expectativas que não foram atendidas, que te machucam e você precisa, né, ficar buscando isso. Só que quando há um excesso de colocar esses pais no pedestal, de que eles foram excelentes, quase tal qual Deus, existe aí um oposto. Existe um excesso também, de que os meus pais são tudo, são excelentes, meu Deus, perfeitos, zero defeitos. Existe também, denuncia também uma expectativa. Que eu só amo, só honro, para mim só é bom porque eles são ótimos. E isso também não é saudável. Porque daí vem o questionamento. Tá, se eles não atingissem o checklist completo para você, ainda assim você honraria? Ainda assim você amaria? Então, esse alerta que eu quero acender em você. Nenhum extremo é positivo, ok? Faz sentido isso aqui, mulheres? Quem tá comigo? Faz sentido isso? Alê, Si, Clarice, Pri. Ah, dona Clarice. Oi, dona Clarice. Bom dia. Faz sentido, Gé? Faz sentido. Que coisa boa que a Gé tá aqui nessa live. Mulheres. Então, ponto 1, honrar pai e mãe. Ponto 2, gratidão. Gratidão pelo que é. Gratidão pelo que sou. Gratidão pelo que estou. Gratidão, simplesmente, porque eu vivo, porque eu existo. Gratidão é a capacidade de sustentar aquilo que você já recebeu, já é. Simples assim. É impossível você ter algo de diferente, é impossível você conquistar aquilo que você mais quer na tua vida se você não é grata pelo aqui e pelo agora. Se você não tem gratidão pelo que Deus já te presenteou. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Porque se você não percebe tudo que está na tua volta, tudo que você já tem, e não tem gratidão pelo que já é como se você mandasse a mensagem para Deus dizendo assim, ó, não tá bom, tá? Isso aqui tudo também tá uma merda. Todos os trabalhos que o senhor tá fazendo aí, ó, não tá legal. E ele diz assim, então tá, ô filha ingrata. Já que tá ruim aqui, também não dou mais nada. Vai se virar. E aí é onde você começa a fazer as coisas na força do braço. E aí é onde começa a pesar. Aí é onde começa a cansar. E falando numa escala vibracional, quem reclama demais, ó, desce a sua escala vibracional lá para baixo. A gratidão, quando você exerce a gratidão, você eleva a sua vibração num tanto. Depois pesquisa no Google, escala vibracional. Você vai ver ali, ó, as emoções e a frequência. Gratidão e alegria são as mais altas frequências que conectam com a frequência do dinheiro. Porque dinheiro, ó, tá sempre numa alta frequência. Então, se você tá em gratidão, se você tá em alegria, você tá prontinha para fazer dinheiro. Porque daí você entra no fluxo do dinheiro. Agora, se você fica só na reclamação, me desculpe. Me desculpe ser a portadora de má notícias, mas as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis, cada vez mais difíceis.
Ai, Bre, mas a minha vida tá uma merda, tá muito difícil, meu Deus, você não entende. Eu entendo. Eu te entendo. Só que se você não buscar mudar o teu ponto de vista para procurar coisas boas em meio àquilo que você está vivenciando, você não vai encontrar coisas boas em nenhum momento. Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar no pouco e no muito. Se você honrar a Deus no pouco e no muito. Se você olhar para Deus e disser, Senhor, estou passando por essa fase, o que eu tenho para aprender aqui? Me dá força, me dá sabedoria, vem comigo, Deus. Eu acredito em dias melhores e muito obrigada por tudo que está acontecendo aqui, porque eu sei que é para o meu crescimento. Eu sei que é para o meu crescimento. A tudo dai glória, está na Bíblia? A tudo dai glória. Bert Hellinger dizia, não há situação difícil que não venha como uma bênção. Então, tudo que a gente vivencia de dificultoso, de desafio, vem para que a gente possa crescer, vem para que a gente possa amadurecer. Mas muitas vezes você tá aí como uma menina mimada, mimadinha, birrenta, que só quer viver os louros. Que só quer a facilidade, alegria e glória. Tá na hora de crescer. Tá na hora de crescer, porque adulto tem desafio. E adulto vivencia desafio para crescer. Adulto vivencia desafio para ir para o próximo nível. Faz parte da vida. Se você quer só mamata, então volta pro útero da tua mãe. Porque lá foi o único momento da tua vida que tudo, vinha pra você não precisa fazer nada, tava tudo fácil, não precisava nem chorar pra ganhar comida. Entende? Então, minha linda, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Exerce a tua gratidão até pelo aquilo que não tá bom ainda. Porque alguma coisa Deus está querendo te ensinar com isso. Cabe a você agora se esforçar um pouquinho para aprender. Sair dessa zona de conforto, e caminhar. Faz sentido isso aqui que eu tô falando para vocês? Mulheres. Faz sentido? Ponto 3 que eu quero trazer para vocês. Responsabilidade. Responsabilidade. Já engatamos aqui, né? A gente falou de gratidão, de movimento. Então agora vem responsabilidade. Responsabilidade pelas tuas ações, responsabilidade pelo que você está vivendo. Autorresponsabilidade. Freud dizia, olha, essa é para você, tá? Freud dizia, qual é a minha responsabilidade pelo caos que eu me queixo? Quando eu ouvi essa frase, eu falei assim, puta que pariu. Essa me quebrou. Essa frase me quebrou. Qual é a minha responsabilidade pelo caos que eu me queixo? Que é muito fácil, gente. É muito fácil pegar uma bengalinha e dizer, ai, porque minha família isso. Ai, porque meu marido isso. Ai, porque meu trabalho isso. Ai, porque... Ai, os outros. Ai, os outros. Ai, o outro. E você? E você? Qual é a tua responsabilidade em tudo isso que você está vivenciando? Qual que é a tua responsabilidade em permitir que os outros te tratem da forma que elas querem te tratar, que você não gosta, mas que você também não fala absolutamente nada? Que você não se posiciona? Qual é a tua responsabilidade naquilo que você gostaria de viver e na decisão que você não toma? Qual é a tua responsabilidade naquilo que você gostaria de realizar, mas não gera movimento? Qual que é a tua responsabilidade? Então, gente, tá na hora de voltar os seus olhos para você. Isso é maturidade emocional. Isso é ser madura. Porque muitas vezes o que está ao redor não tá legal, não tá positivo, você não tá gostando e você não tá fazendo absolutamente porra nenhuma para mudar. Desculpe o palavrão.
Desculpem o palavrão, mas vamos ser adultas, né? Vamos ser adultas e analisar. E às vezes um palavrão é bom pra acordar. É bom pra chamar a atenção e dizer, ops. Hoje eu tô com a língua solta, vocês estão percebendo, né, gente? As coisas que aconteceram até hoje talvez não foram positivas, talvez realmente não foi culpa sua, talvez a vida foi te colocando em situações e que você ficou ali assim, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ok. Talvez até hoje, talvez até agora, talvez até nesse exato momento dessa live, você não tinha consciência que você está acessando agora. E eu quero te dizer uma coisa, desculpa. Me desculpe, mas o visto não dá para ser desvisto. E se você quiser andar comigo, eu quero te dizer uma coisa. Se você quiser acompanhar as lives, se você gosta dos meus conteúdos, quanto mais você me ouvir, mais movimento você vai ter que gerar na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você acessa a consciência, minha amada, não dá pra dizer, ai, eu não sabia, ai, tá acontecendo. Não, agora você sabe. E quando você sabe, quando você acessa a consciência, se você tá vivendo uma vida que não te faz bem, que não era que você queria viver, a responsabilidade é tua. A responsabilidade é 100% sua. Porque você está escolhendo não fazer absolutamente nada. Você está escolhendo permanecer aonde não te faz bem. Então agora larga a muleta e diz, estou vivendo isso aqui porque eu escolho viver isso aqui. Porque eu não quero fazer absolutamente nada. Pronto, acabou. E tá tudo bem se você não quiser fazer nada, absolutamente nada. Mas seja mulher pra dizer que você não tá fazendo nada porque você não quer fazer nada. Ao invés de ficar falando, meu marido, meu isso, meu aquilo. Ai, os outros. O mundo é cruel. Não, o mundo não é cruel. Você que não se posiciona. Você que não decide. Você que não escolhe. Então, assuma as responsabilidades pelas suas decisões. Isso que é só o básico, né, gente? Tô falando só o básico aqui para vocês viverem melhor. Chineladas. Chineladas de amor. Acordei hoje, gente. Olha, acordei bem tranquila. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Tá, né? Tá fazendo sentido. Show. Seguimos. Mais um pontinho aqui, tá? Ó, são 8. A gente tá no quarto, tá? Então segurem aí que a gente tá chegando na metade. Gente, esse aqui eu acho que é o mais básico, porque eu já falei em 50 mil lives aqui, para vocês que me acompanham. Qual que é o quarto? Qual que é o quarto ponto para você viver bem, básico? Saber dizer não. Saber dizer não. Só. Só isso. Só isso. Sabe por quê, gente? Muitas coisas difíceis que a gente vive na nossa vida não é por causa de tragédia, não é por causa de catástrofe, não é por causa nada disso. Muitas coisas difíceis que a gente vive, na verdade, é por causa do sim que a gente dá pro outro querendo dizer não. É por causa do sim que eu digo pro outro que eu digo não pra mim. E aí eu me anulo. E aí eu me coloco em lugares que eu não gostaria, eu disperso energia que eu não queria com o outro, e aí vou vivendo aquilo que eu não gostaria. Pode até ser básico, mas é o mais desafiador. Gente, não falei que seria fácil. Pode ser mais fácil, tá? Pode ser mais fácil. Vamos para um processo terapêutico, né? Bora mais profundo, bora acessar e bora escolher, né, gente? É escolha. É escolha. E não quer dizer que seja da noite pro dia, tá? Não quer dizer que seja da noite pro dia.
Mas é uma auto-escolha dia após dia. Dia após dia. E o saber dizer não, gente, é dizer não para não, aliás, não aceitar aquilo que não condiz mais com você, não aceitar aquilo que te machuca, não tolerar excessos, colocar limite, botar a mão na consciência e pensar, cara, isso aqui não tá mais fazendo sentido para mim. Abandonar vínculos, abandonar relações que não te fazem mais bem. Sabe? Isso é dizer não. Não é só dizer não quando a pessoa fala, eu quero que você faça favor pra mim, você vai dizer, não quero fazer favor nenhum. É também. Mas o dizer não é o impor o limite necessário. Porque muitas vezes nós nos colocamos em situações, em relações que são pesadas para nós, que fazem com que a gente, dia após dia, aceite migalhas que não cabe mais pra gente, pra mulher que a gente está se tornando. Faz sentido? Então, o dizer não pro outro é dizer um grande sim para você, é dizer um grande sim para as escolhas que você está fazendo em relação a você, para tua maturidade, para tua saúde física e mental. Faz sentido? E aí o passo 5 vem como um abraço, né, com isso aqui que eu tô falando, que é o quê? Respeitar processo, gente. Sabe por quê? Porque nem tudo acontece no nosso tempo. Nosso tempo cronológico. Existe o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. O Cronos é aquilo que a gente tangibiliza no calendário, no relógio. Mas existe um tempo que não tem como contabilizar, que é o tempo de Kairos, que é o nosso tempo, que é o tempo emocional, que é o tempo da nossa alma, que é o tempo de Deus. O tempo da nossa alma e o tempo de Deus é diferente do tempo de Cronos, do tempo do nosso relógio. E aí, muitas vezes nós queremos acelerar alguns processos nossos internos, né? Eu quero respostas. Mas por que eu sou assim? Por causa disso, disso e disso. Tá, então agora eu vou mudar aqui da água pro vinho. Não dá. Não é assim. Todo processo que a gente escolhe vivenciar, principalmente processos internos, de desconstrução e reconstrução de identidade, de desconstrução de posturas e atitudes para construir novas posturas e atitudes, precisam de tempo, levam tempo. E é uma escolha contínua, dia após dia. Então, minhas maravilhosas, se você vive ansiosa pelo resultado, se você vive ansiosa somente pelo resultado final, da mudança que você está vivenciando, da mudança que você quer, eu sinto muito te dizer. Mas existe uma probabilidade muito grande de você abandonar o processo. Existe uma probabilidade muito grande de você não sustentar quem você quer se tornar. Respeita o processo. Comemora as suas pequenas conquistas. Comemora que você já não é mais a mesma de ontem. E continua caminhando. Continua caminhando. Porque em algum momento tudo vai fazer sentido. Em algum momento tudo vai para o lugar. E isso não quer dizer que você não vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que continuar fazendo escolhas sim. Você vai ter que continuar sempre nessa autoanálise. Brenda, mas como é difícil. Brenda, mas como é chato. Brenda, mas meu Deus, podia ser mais fácil. Não podia ser. Porque somos adultas. Somos adultas. Vida de adulto é assim.
E se você quer que seja mais fácil, então se contenta com aquilo que você já tem, amada. Se você quer que seja mais mamãozinho com açúcar, quer que seja mais soft, então se contenta com o que você já tem. Agora, se você foi chamada para algo grandioso, se você foi chamada para o mais, tu acha mesmo que Deus vai te entregar de bandeja? Querida, você precisa ser capacitada. Você precisa se capacitar no processo. Não tem como, gente. Ó, isso aqui é bem interessante. Eu ouvi uma frase uma vez que era assim, ó. Quem não sabe administrar milhões, aliás, quem não sabe administrar tostões, nunca vai administrar milhões. Ou seja, se você já não dá conta, às vezes, do pouco que você já tem, como é que Deus vai te dar muito mais? Se você é uma serva má e preguiçosa. Faz sentido? Então, se você quer mais, se você quer mais, se você quer mais, se você quer mais, não seja uma serva má e preguiçosa. Caminhe, continue, respeite o processo de plantar a semente, de regar a semente, de nutrir a semente até que ela possa florescer no tempo de Kairos. Faz sentido isso aqui que eu tô falando para vocês, minhas maravilhosas? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Dê, seja bem-vinda. Dizer não até pra gente, parar de fazer escolhas por pura carência. Carência, criança ferida. Querer tapar buraco com as coisas supérfluas, comida, compras, vícios. Pô, já vamos adentrar nesse assunto exatamente agora. Gratidão, Bre, pois com vocês estou aprendendo a aproveitar o processo. É sobre isso, aproveitar o processo. Gente, 6, o ponto 6, tá? Falta o 7 e o 8, e aí eu libero vocês, depois dessa chinelada toda, essas voadeiras aqui. A parte 6 é justamente sobre cuidar do corpo, cuidar dessa máquina, né? E aí, o que significa? Né? Por que isso aqui é um básico para viver bem? Porque muita gente quer viver dinheiro, quer viver prosperidade, quer viver as mil maravilhas que o mundo tem para dar, mas não cuida da máquina que pode usufruir de tudo isso, que é o teu corpo. Simplesmente é o teu corpo. E aí, se você come mal, dorme mal, não faz exercício físico, não se movimenta, não pausa também, que não é só movimento. É saber aprender a pausar, é saber aprender a descansar, é saber aprender a respirar, é saber aprender a sentir o teu corpo. Vai colapsar. Vai colapsar. Equilíbrio. E o corpo, ele é a máquina que está aqui, que Deus te deu para usufruir da vida. Então perceba que é todo um composite aqui que eu tô falando para você. Né? A gente honra a origem, de onde eu vim. Depois eu agradeço pelo aquilo que eu estou vivenciando. Depois eu me torno uma adulta autorresponsável pelas minhas decisões e as minhas escolhas, incluindo saber dizer não. E isso inclui também respeitar os processos de autodesenvolvimento para chegar aonde eu quero. Isso inclui escolhas e sustentar as minhas escolhas. Né? E aí, como que eu vou conseguir fazer tudo isso se eu não cuido de um corpo, se eu não tenho um corpo minimamente saudável para vivenciar tudo isso? Ai, Bre, mas eu tenho preguiça de fazer uma comida saudável, eu tenho preguiça de ir na academia, eu tenho preguiça de acordar cedo, né? Não vou nem citar nomes aqui. Para ir para academia, para me cuidar. Então tá, amada. Faz o que você acha melhor. Segue. Segue assim. Uma hora a vida cobra. Porque tudo na vida tem um custo. Anota isso aqui, tá? Anota isso aqui. As escolhas que você não faz, vai ter um custo. As escolhas que você faz, vai ter um custo.
seja em tempo, dinheiro, energia. A vida custa, tudo custa. Toda escolha custa. Custa você pagar por isso, custa você vivenciar isso, custa você se dedicar para isso. E a tua não escolha também vai custar. Porque a vida está sempre cobrando alguma coisa. A vida de adulta é isso. A adulta está pagando preço para viver. Só que você escolhe se você quer pagar um preço que vale a pena, que tem retorno, ou se você só vai pagar com vida as tuas não escolhas. Então, minha linda, descanso, se alimenta bem, movimenta, pausa, respira, cuida. Cuida dessa máquina aqui que está aqui. Para você. Para que você possa usufruir tudo que Deus tem para te dar. Segue olhando para você, cuidando de você. Porque o corpo, ele reflete a mente reflete o corpo. Ó, é um ciclo, não adianta. Tá? É um ciclo. Ponto 7. Com tudo isso aqui que eu falei para você, aí vem uma parte muito importante, que é o quê? Ambiente. Ambiente. Quais são as pessoas que estão próximas de você, perto de você? São pessoas de caos ou de paz? São pessoas de vitimismo ou de crescimento? São pessoas de escassez ou de expansão? São pessoas de desrespeito ou de reciprocidade? As pessoas que você escolhe que fiquem perto de você, elas vão influenciar, tá? No teu fortalecimento como pessoa, como mulher, ou elas vão influenciar a tua jornada pro buraco. Então, escolha bem com quem você anda. Escolha bem as tuas amizades. Escolha bem com quem você troca. Escolha bem com quem que você fala da tua vida, dos teus objetivos, daquilo que você quer. Ai, Bre, mas o meu marido, ai, mas a minha mãe, ai, não sei o quê. Tudo. Absolutamente tudo é uma escolha. As pessoas que você tem ao redor de você é uma escolha que você permite, tá? É uma escolha, é uma permissão sua de estar em meio a essas pessoas. E aí a gente volta lá pro começo, sobre vitimismo, blá, 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 blá. Que eu não vou voltar a falar disso de novo. Só que as pessoas que você convive que não te fazem bem e você ainda continua convivendo, vai vir de encontro com uma decisão sua de, ok, essas pessoas não fazem bem, eu preciso me afastar. Só que muitas vezes você não está pronta para desapegar. Muitas vezes, o preço de desapegar dessas pessoas é o de ser taxada como nojenta, é o de ser taxada como arrogante, é o de ser taxada como, nossa, você tá diferente. Nossa, começou a fazer dinheiro, não fala mais com pobre. E tantas outras falas que vêm. E muitas vezes você se mantém nesses ambientes com essas pessoas que te drenam, porque uma parte sua ainda quer ser bem vista. Porque uma parte sua ainda quer ser amada. Porque uma parte sua ainda precisa do mínimo de valor dessas pessoas. Porque você ainda não sabe quem você é. Porque você ainda não está com a sua identidade bem firmada de que você sabe quem você é e o que as pessoas falam, deixam de falar, o que as pessoas pensam, deixam de pensar sobre você, não muda absolutamente nada sobre quem você é. Então, muitas vezes, sair desses ambientes, para você, ainda custa um preço alto. Para a tua autoestima e para o teu ego.
pro teu ego ferido. Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Nem precisa responder, só leva pra passear. Essa aqui eu sei que pegou bem fundo. Muitas vezes, gente, aquilo que a gente quer tem como um custo deixar algumas pessoas para trás. Tem como um custo encerrar relacionamentos. Só que, às vezes, a gente tem que pagar um pouquinho mais. Com tempo e energia. Até mesmo, às vezes, com dinheiro. Permanecer nesses ambientes. Permanecer no contato com essas pessoas. Quer ver se for pai e mãe, quer ver se for marido, que a gente não quer, né, dar o braço a torcer e dizer, não, mas pô, meu pai, minha mãe, pô, meu marido, pô, meu relacionamento, meu casamento, eu vou jogar fora um casamento. Pô, tantos anos já juntos, será que essa pessoa não serve mais? Será que não? Às vezes não serve, gente. Às vezes não serve. Um relacionamento, as pessoas elas precisam caminhar juntas para o mesmo lugar. E às vezes a outra parte não quer. E aí muitas vezes você fica aí batendo cabeça, não, porque ele tem que ir comigo, porque é meu marido. Será mesmo? Ou será que plantaram essa ideia em você? Porque a gente vem numa sociedade, né, de anos aí que o casamento é para sempre, que ninguém casa para separar. E aí o tanto de mulher que vive num relacionamento meia bosta, meio bom, meia bosta, porque o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, e tem tanta coisa em jogo. Sim, sempre tem muita coisa em jogo, porque a vida custa. A vida custa. Mas o que custa mais? Viver uma vida que você não gostaria? Ou viver a vida que você gostaria pagando o preço que custa para você viver a vida que você gostaria? O que pesa mais na balança? Faz sentido isso aqui que eu tô falando, gente? Hoje a gente foi profundo, hein? Cada live, cada semana. Vocês estão percebendo? Cada semana o negócio tá ficando mais... A gente tá engrossando esse caldo, né, gente? Olha, nem ia falar tanto assim. Vou entrando aqui. Gente, chegamos no ponto 8. Do básico para viver bem. E agora, esse aqui vem pra cerejinha do bolo, tá? Alinhar aquilo que você fala com aquilo que você faz. Alinhar aquilo que você quer com aquilo que você faz. Sabe por quê? Muita gente fala da boca pra fora. Ai, porque eu quero viver bem. Ai, porque eu queria que fosse diferente. Ai, porque isso, porque aquilo. Ai, porque eu tenho que mudar a minha vida. Ai, porque eu não aguento mais o que eu tô vivenciando. Nossa, tá pesado demais. E o que você tá fazendo pra isso? Mudar. O que você está fazendo para ser diferente? Tá na hora de largar as muletinhas, amada. Tá na hora de botar a mão na consciência, olhar para aquilo que não te faz bem e falar assim: chega! Chega, agora eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer algo diferente com isso aqui. Porque do jeito que tá, não dá mais. Então para de reclamar, para de ser uma menina mimada, birrentinha e começa a agir. Porque se ficar só no campo de falar e não fazer nada, nada vai mudar. Nada vai mudar, você permanece exatamente no mesmo lugar. E digo mais, não é uma mulher adulta, é uma menina mimada, uma menina que fica esperando alguém tomar atitude por ela. Quando você reclama e não faz absolutamente nada para fazer algo diferente em relação àquilo que você está reclamando, você ainda é uma criança. Porque criança é que espera o outro tomar uma atitude. A criança que espera os pais resolverem os problemas. A criança que está sempre ali na dependência de alguém fazer por ela. Uma mulher adulta
toma atitude, toma as rédeas da situação. Uma mulher adulta sabe do seu valor, sabe do que quer e faz. Pode ser, não pode, pode ser que não seja da noite pro dia? Pode, mas pelo menos você faz. Você caminha, você começa. E aí você sustenta. Aí você vivencia o processo. Entende? Então, minhas lindas, minhas maravilhosas, tá na hora de parar de ficar só lá no blá blá blá. Tá na hora de começar a se mexer. E fazer o que tem que ser feito pra você. Pagar o preço. Entende? Com isto, minhas queridas, eu quero saber de vocês qual desses 8 pontos aqui que eu trouxe do básico para viver bem impactou mais. Qual foi? Contem aqui pra mim, antes da gente encerrar a live. Qual que mexeu aí as estruturas? Marido aqui ouvindo e te mandando um beijo. Manda outro pra ele. Manda um beijo para Oscar. Teve algum aqui ou todos que mexeu mais aí? Que mexeu as estruturas? Fez sentido, minhas mulheres? Fez sentido? Recebam com carinho, tá? Recebam com amor todas essas falas aqui. Tudo isso aqui que eu trago são coisas que eu vivencio diariamente com as minhas alunas de processo, com as minhas clientes de constelação, principalmente com as minhas alunas de processo, né? Com essas mulheres que vêm vivenciar o processo, né? Que já aceitaram vivenciar algo mais profundo, é porque precisam dessa mudança. Basicamente, tudo isso aqui que eu falei é o que a gente trabalha dentro do processo, né? Esse olhar, essa sustentação e essa modificação de vida. Então, recebam com carinho, levem para passear cada uma dessas reflexões. Quem sentir que está pronto para dar um passo mais profundo aí, que quer se olhar, né, que sente que quer isso para si, mas não consegue fazer sozinha, bora, porque o processo, o caminho é justamente isso que a gente faz dentro dele, tá? Esse caminhar de fato para trazer clareza, né? Ou se despertar de, pô, tô vivendo uma coisa que eu não queria e agora eu quero viver uma coisa diferente. Então a gente começa essa jornada, a gente coloca as coisas em ordem, depois a gente trabalha essa sustentação e depois você tá pronta para expandir. Porque somente no momento que você entende quem você se torna a partir dessas novas escolhas, é onde você consegue dar bons frutos, onde você consegue fluir na sua vida. Então, queridas, espero que vocês continuem refletindo sobre o que a gente conversou aqui hoje. E quem sentir de dar uma caminhada mais profunda, seja fazendo uma constelação, seja no processo do caminho, eu estou aqui à disposição. Me chama no link da bio ou me chama no direct para entender um pouco mais de como que eu posso te auxiliar. Tá? Vai ser um prazer poder colaborar com você, poder caminhar com você, poder te trazer mais leveza, mais clareza e mais prosperidade. Um beijo. Fiquem com Deus. Que essa semana seja uma semana extremamente excelente. Que tudo que você tocar vire ouro. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, seu negócio, os seus projetos. E quinta-feira, 7h30 da noite, temos live aqui, Pílulas de Consciência, com uma convidada maravilhosa que eu vou postar essa semana aqui para vocês. Fiquem de olho e seguimos juntas, tá bom? Tchau, tchau!